Fala, empreendedor! Está no ar o Ortegama, Jogo de Negócios, o portal para você, empreendedor, trazendo acesso à informação, variedade, histórias, contos e muito mais. Estamos aqui hoje, em um dos nossos primeiros episódios, e a minha entrevistada já é uma pessoa de peso aqui na sociedade capixaba. Eu vou falar um pouquinho dela aqui, daqui a pouco eu já revelo para vocês quem que é. Ela é advogada, especialista em Direito Empresarial e do Trabalho, mestre em Direito pela Universidade de Porto de Portugal, pós-graduada em Governança, Riscos Compliance na Faculdade de Direito de Vitória. E com a gente, doutora Roberta Valiati. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, Ortega. Show, doutora. Doutora, primeiramente é um prazer ter você aqui, tá? É uma honra você estar participando com a gente. Uma pessoa que já leva muita informação, muita coisa de valor aos empreendedores através do perfil da sua rede social, que é o Lime Valiati Advogados, né? Isso. O escritório onde a senhora é sócia. E a gente vai contar um pouquinho aqui agora de como que é ser advogado do direito empresarial, né? Logo no Brasil, que é um desafio empreender, né? Sabemos disso a todo tempo, muitas mudanças, muitas coisas que vão acontecendo e a gente, empreendedor, fica perdido, né? Então, assim, hoje a gente vai abordar um pouquinho desses desafios e eu quero assim que você comece dizendo para mim um pouquinho sobre você, sobre o seu escritório e como que é operar no direito empresarial no Brasil. Bom, de novo, obrigada pelo convite, espero que eu possa contribuir aí com todos os seus ouvintes. Bom, eu tive a grata experiência assim, de passar por alguns estágios desde a faculdade, né? E um deles eu passei por um órgão público, ok? Aprendi bastante. O segundo eu já fui para um banco, que no nosso caso aqui é o Banco do Estado do Espírito Santo. Então, a gente fica ali um pezinho com alguns regramentos típicos da administração pública e outros, muitos deles, já envolvidos no ramo empresarial mesmo, e aí a aplicação do direito empresarial, direito bancário e todos aqueles desafios que a gente já conhece. E depois eu fui para um escritório com o qual eu continuo trabalhando até hoje. Eu abri o meu escritório, mas eu continuo trabalhando com os advogados daquele primeiro escritório em que a gente atendia basicamente também empresas, né? Pessoas jurídicas. E é um mundo fascinante. E depois desses alguns anos aí já de experiências, realmente eu posso dizer, assim, o Brasil não é para amadores. Cada dia vai ficando mais desafiador, né, atuar no Brasil. A gente tem um problema seríssimo de insegurança jurídica e insegurança política. Então, as duas andam ali de mãos dadas o tempo todo. E a gente está aqui exatamente para dar um apoio ao empresário nessa loucura. Assim, a gente teve o ápice dela, me parece que foi durante a pandemia, que a gente dormia com um arcabouço jurídico, acordava com o outro, uma MP, um decreto. Muitas mudanças, Muitas mudanças e todo dia uma mudança. A gente já está acostumado com isso e a gente, né, o mundo anda muito rápido, as coisas andam muito rápido e todo dia a gente tem uma norma diferente. Também uma mudança na jurisprudência, enfim. Pois é. Não tem rotina. É isso aí. E eu, assim, hoje trabalho diretamente com empreendedores, né? A gente vem conversando bastante esses dias e é até um dos motivos para mim começar esse projeto maravilhoso com a tua presença. Hoje o empreendedor acha que abrir uma empresa é somente decidir onde vai ser a sede, abrir as portas e começar a operar. O máximo que muitos fazem ainda é buscar um contador ou algo do tipo. Mas a minha convivência com você e o grupo de advogados lá do escritório me mostrou que não é tão simples assim, né? Requer muitos cuidados. Desde você estar pensando um negócio, e aí você adequá-lo às diversas normas, inclusive a LGPD, que a gente vai falar hoje. Você tem que pensar nos riscos do negócio em si, e nesses riscos você vai ter os riscos jurídicos também. Então, se aquela atividade ela é, de repente, permitida, proibida, se você vai ter uma sede física, como é que é? Você tem que ter alvará, você não tem que ter alvará. Enfim, são muitas e muitas nuances. Os contratos, quem é que vai te assessorar, quem é que vai ser o teu contador, você tem que ter um contrato com o contador também, é interessante que tenha, né? Olha, isso aí eu não sabia. Toda relação jurídica, o ideal é que ela esteja formalizada. Tá vendo, empreendedor? Se você não tá 100% com tudo que ela falou aqui, você tem que ficar nesse episódio, que a doutora Roberta vai revelar aí segredos pra gente e também informações valiosas para você que quer empreender com segurança no Brasil. Porque não basta empreender, temos que empreender com segurança. Isso aí. Doutora Roberta, hoje a gente veio aqui para falar especificamente da LGPD. Né? Eu quero que você explique pra gente o que é isso, o que é essa LGPD, que muitos hoje não têm noção, principalmente eu que trabalho com a área de marketing e mídias.
as empresas não sabem do que se trata, muita gente não sabe nem que existe, né? A senhora pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu explico, mas eu vou começar com a pergunta que todo mundo vai entender o porquê dele ter alguma ligação com a LGPD. Todo mundo já recebeu uma ligação de telemarketing de alguma empresa que você nunca ouviu falar e que ela tinha pelo menos o seu nome e o seu telefone. É verdade. Então, a LGPD, ela surgiu no meio desses abusos, tanto de empresários, empresas, prestadores de serviço, ou até mesmo de consumidores que achavam um absurdo, por exemplo, receber um e-mail logo depois de ter feito uma compra numa loja online. Então, a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, se não me engano, e ela vem, digamos assim, entrando em vigor, né? Ela passou aí ela entrou em vigor paulatinamente. Primeiro, as regras gerais, quais são os direitos das pessoas, dos titulares de dados, a constituição da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e depois as penalidades, que no final das contas é o que fazia a lei, digamos, pegar, né, como se diz no Brasil. E essa lei ela surgiu exatamente para você tentar resguardar os direitos dos titulares de dados, que são as pessoas físicas, as pessoas naturais, tanto os direitos dos empresários que lidam com esses dados pessoais e colocar regras no jogo. Né? É importante, como eu falei, com relação, por exemplo, ao contador, toda vez que você começa um jogo, você já tem que ter as normas antes, você já tem que ter as regras antes. Nenhum jogo de futebol tem as regras modificadas no meio do caminho. Então, é exatamente por isso, a gente precisa ter no tratamento de dados pessoais as regras que vão ser estabelecidas nesse tratamento. Ah, Roberto, mas o que é tratamento de dados? É tudo o que você faz com dado pessoal. Se você me der agora a sua identidade e eu ler o seu nome, eu também conhecimento desses dados. Se eu tiro uma cópia daquela identidade, se eu digitalizo, se eu tiro uma foto e mando para uma outra pessoa, se eu tiro uma cópia, guardo no meu escritório e depois eu destruo aquela cópia, tudo isso são tratamento de dados. Então, não pense que é só para, olha, as empresas que lidam com tecnologia. Isso é qualquer tipo de dado? Desde o telefone... Isso aí. São os dados relacionados a pessoas naturais, pessoas físicas, seres humanos, né? Uhum. Identificados ou identificáveis. Por que isso? Porque eu posso, por exemplo, ter um IP de uma máquina. Eu, Roberta, se você me der o IP, eu não sei quem é. Mas se eu levar para uma determinada empresa, ela vai identificar, ó, isso aqui está no endereço tal, ou quem contratou comigo foi o CPF tal, que é o CPF do Ortega, da Maria, do João. Então, a pessoa se torna identificável a partir daquele dado. Olha que interessante. E doutora, quais são como as empresas podem se preparar para se adequar à LGPD? Tem que procurar um especialista. Vamos lá, a LGPD não é algo tão instintivo, digamos assim. O ideal, então, o especialista ela vai ter, pode ser uma empresa de consultoria, pode ser um escritório de advocacia especializado nessa área, enfim, alguém que tenha o conhecimento sobre a LGPD. E como é que a gente faz normalmente? Eu vou passar assim, um overview bastante resumido. Tá bom. Primeiro, diagnóstico. Né? A gente vai conversar com a empresa, saber qual é o business dela, como é que são os processos, o que ela faz, o que ela recebe de dados pessoais, entrevista as pessoas que lidam com esses dados pessoais, então é importante em todo esse processo, mas no início especialmente, que eu tenha aí os colaboradores da empresa participando comigo e me dizendo, olha, eu recebo cópia do documento, eu recebo através de um formulário, no e-mail, no aplicativo, eu recebo os dados tais, eu tenho acesso a tais informações. A gente faz um diagnóstico. Eu vou entender o que aquela empresa, como aquela empresa está tratando esses dados e se ela está dentro das bases legais para tratamento. Vou falar sobre isso depois, que é muito importante. E daí, feito esse diagnóstico, a gente vai entender o que a empresa precisa. Normalmente, o que é? Ajuste contratual. Então, por exemplo, se eu sou um escritório de advocacia e eu tenho uma empresa que cuida dos meus empregados. Então, eu passo os dados dos meus empregados para essa empresa de contabilidade, por exemplo. Então, eu preciso alinhar o meu contrato com a contabilidade de acordo com a LGPD. O que eles vão tratar de dados, por que eles vão tratar, qual é o limite, quanto tempo que eles vão usar. Então, tudo isso eu preciso colocar no contrato. E eu vou estabelecer regras para esses tratamentos dentro da minha empresa. Então, para mim e para fornecedores. Para as pessoas
que trabalham comigo e para os fornecedores. E aí você, política de tratamento de dados, de uso de e-mails, estabelecer prazos para pagamento, prazo para revisão dos processos, estabelecer penalidades, condutas que eu possa, né, cobrar dos meus empregados e dos meus fornecedores ou não. A gente faz também assim, política para resposta quando eu tenho um incidente. Então, Olha eu aí. tive um incidente de dados, sei lá, o servidor, né, parou de funcionar, apagaram todos os dados de todo mundo. O que acontece numa situação como essa? Quem que eu tenho que comunicar? Quem é que na minha empresa vai startar esse processo de comunicação do incidente? Preciso prever que eu comunique aos titulares dos dados, mas possivelmente também à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente tem que arredondar, digamos assim, todos esses processos e, por fim, depois que a gente tiver todos os processos refeitos, as normas estabelecidas, os processos entendidos, a gente faz novamente um treinamento e aí, com toda a situação de compliance, a gente precisa que nossos colaboradores e os nossos fornecedores também, a depender do caso, estejam todos treinados em relação àquilo, até para que eu possa exigir deles depois o cumprimento. Ah, legal. Qual é a ideia? Diminuir risco. Qualquer situação, assim, a gente tem a ideia realmente sempre de diminuir risco. E hoje, desde o microempreendedor até as grandes companhias, tem que se atentar a isso, né? Isso aí. Qual que é o impacto disso hoje para as empresas, olhando para a parte trabalhista? Bom, só para dar uma curiosidade também, assim, existe um tratamento específico da lei, na verdade da NPD, né? A NPD estabeleceu, de acordo com o que a lei determinava, algumas facilidades para o pequeno empreendedor, que eles tratam, na verdade, como agente de tratamento de pequeno porte. Não necessariamente vai ser uma pequena empresa. Pode ser também uma pequena e média empresa, pode ser uma startup, mas ela vai ter que cumprir outros requisitos. Entendi. Inclusive, não tratar muitos dados, nem com grandes inovações que ponham em risco esses dados pessoais tratados. Então, se a pessoa quiser assumir o risco de tratar mais dados, ela vai ter que se adequar ao tamanho de empresa, a como ela se apresenta ao mercado, então, né? Isso, porque, por exemplo, eu posso ter uma startup. Comecei hoje um negócio. Nós somos pequenininhos aqui, o nosso contrato social, a gente vai ter um capital social de 50 mil, eu vou ter mais 200 mil de investidores aí, e a minha startup é pequenininha, mas eu trato dados, sei lá, estou prestando serviço para o IBGE, imagina, dados a rodo, né? Muita coisa. Então, para ele já não vai ter esses benefícios do tratamento de pequeno porte. Ele já vai ser já vai ser considerado um operador de dados comum, digamos assim. Entendi. Tá? Então, ele tem que cumprir todos os requisitos daquela normativa da Autoridade Nacional para ser considerado realmente um operador pequeno de dados. A gente tem muita coisa para se atentar, né? Isso. Eu acredito que, dependente do porte da empresa, também nenhum dispensa assessoria jurídica, né? Eu acho que... Não, de forma alguma. Assim, sempre a gente precisa de entender como as coisas funcionam, independentemente da sua área. Então, se você vai ter um negócio que é, por exemplo, de marmitas, é interessante que você tenha alguém que entenda de cozinha. Isso aí. E aí essa pessoa vai entender da parte da cozinha. Eu vou ter posso ter um nutricionista para me dar, né, todo aquele suporte técnico naquela área. Eu posso ter uma empresa de logística que vai fazer para mim a entrega das minhas marmitas. Eu posso ter uma consultoria empresarial que vai organizar os meus processos. Eu posso ter uma consultoria da segurança do trabalho dos meus empregados. Afinal, cozinha é realmente um negócio muito perigoso. E eu preciso também, com relação aos meus contratos, com as minhas relações jurídicas, que às vezes não viram contrato, como do seu contador, que você já me confessou. É isso aí. A gente precisa, para essas situações, ter um suporte porque parece algo também. tão corriqueiro, né, que a gente às vezes acaba pensando. Eu acho que eu tenho certeza que eu não sou o único aqui que não tem um contrato formalizado com o contador. Até porque, hoje, empreender no Brasil é aquele negócio. Você começa um negócio e depois você vai ver o que é para fazer. Só que muitas vezes eu aprendi, e talvez até da pior forma possível, que se você não tem uma assessoria jurídica, o império que você construiu, você pode colocar tudo a perder por não ter um simples contrato. É isso aí. Hoje a gente vê, assim, questões de dano moral e dano material. Um dano moral, então, né, ganhou bastante vulto, assim, né? Então é muito simples. E tem outro, que é pior de todos. É o dano reputacional.
Então, se a pessoa foi maltratada, né, de ter tido um tratamento ruim na Ortegama, ele vai para a internet e a sua reputação vai por água abaixo. É isso aí, hoje nós temos muitas ferramentas. Então, Reclame Aqui que a galera faz uma busca lá. O próprio Isso Google, aí. eu digo até, eu assessoro alguns restaurantes, empresas que trabalham com comida. Eu falo assim que, ao mesmo tempo que um aplicativo de delivery, ele facilita o cliente chegar até você, mas ele também pode destruir a sua reputação. Porque ali, se o cara foi insatisfeito, independente se o problema foi na entrega, com o motoboy, o que aconteceu, se ele não tiver bem posicionado ali, as pessoas não vão comprar com ele. Isso aí. Porque hoje em dia a reputação é uma coisa que a gente já conversou muito, né? Nosso exatamente. nome é tudo que a gente tem. É isso aí, é o que a gente leva para sempre, né? É isso aí. E, assim, eu não vou mudar meu nome, eu não vou conseguir mudar meu nome se, né, ficar manchado o nome do meu escritório, Sim. não tem jeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Isso que você falou, por exemplo, é algo muito simples, a gente chama de due diligence de terceiro. Então, eu vou pesquisar sobre aquela empresa, eu vou olhar, por exemplo, os riscos que ela tem, pode ser mesmo no Reclame Aqui, assim, olha, tem muitas reclamações com relação a isso. E aí, eu posso ter algumas escolhas, eu posso escolher não contratar com aquela pessoa, Certo. eu posso escolher colocar regras no meu contrato com ela. Então, por exemplo, olha, todos os meus entregadores têm que ser treinados de acordo com as normas de segurança do trabalho, né? Normas de segurança no trânsito, atendimento ao cliente. Então, para fazer o meu contrato, eu vou te exigir isso. Você topa? Às vezes a empresa topa. Por quê? E isso acontece muito quando a gente começa a falar de LGPD. Porque no momento em que eu exijo que alguém se adeque, aquilo vai fazendo um efeito em cascata. Então, a gente tem aqui no Espírito Santo grandes indústrias, grandes Sim. grupos econômicos, né, que foi a partir da exigência deles que muitos outros fornecedores foram realmente se adequando à LGPD, porque no contrato passou a ter. Aí a pessoa virava assim, eu assino esse contrato ou não assino, o que tem aí? Quando você via, assim, né, estava se comprometendo a um nível de proteção de dados que a pessoa nem sabia o que era. Eu falei, não, você não pode assinar isso aqui desse jeito. Vamos negociar, vamos pensar num prazo, vamos ver se realmente para o serviço que você fornece para essa grande indústria, se é realmente necessário ou não. Então, a gente precisa realmente estar de olho em tudo isso antes do negócio ser estabelecido, né? É comum no Brasil a gente trocar as rodas do pneu com ele em movimento, mas tem coisa que a gente pode começar antes. Pois é. E uma coisa que eu ia te perguntar, você acha que hoje, no atual mercado jurídico, né, você que tem o seu escritório, conhece muitos outros, é de fácil acesso a essa informação a todos os empreendedores, desde o pequenininho até o grande? Existe um lugar assim seguro que a gente possa buscar mais informação sobre isso? Porque assim, é tão confuso a internet, você tá navegando, você vê uma pessoa que interpreta de uma forma, você vê outra. Onde que eu consigo essa informação, doutora? Assim, se tratando, né, de LGPD, a gente tem o site da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, anpd.gov.br. Legal. E a NPD, ela tem feito um serviço muito interessante que é de divulgar cartilhas. Então, se você acessar agora o site da NPD, você vai ter algumas cartilhas, você vai ter alguns trabalhos orientativos e educativos. Porque a NPD, desde que ela surgiu, e antes dela surgir, na verdade, que a lei, né, que constituía a NPD entrou em vigor 2 anos, salvo engano, depois da lei mesmo entrar em vigor, ela desde sempre, ela bateu nessa tecla de fazer um trabalho, primeiro, educacional. Porque mesmo a lei tendo entrado em vigor em 2018, é um assunto muito novo. Eu vinha para cá, inclusive, para refrescar a memória, ouvindo um podcast de um dos... de autoridades assim, no assunto, aqui no Brasil, que são a Viviane Maldonado e o Renato Opsi-Blum. E eles falavam sobre quando eles começaram, nossa, lá atrás, em 2010. Olha aí. Então, é um assunto muito novo, assim, 2010 para cá, convenhamos. Não é, assim... tanto tempo. Levando em conta tudo que a gente passou nesse período, né? Exatamente. Então, são realmente assuntos novos e a NPD ela veio com esse propósito de primeiro educar, depois monitorar e depois sancionar. Entendi. Então, até realmente nas regulamentações dela sobre a fiscalização e sobre a aplicação de penalidades, são esses princípios que ela vai sempre seguir. Eu preciso primeiro educar e para eu educar eu preciso dar acesso à educação. Então, isso ela tem feito, né, dentro do possível, de uma forma interessante. Então, vai ter um manual para as empresas que tratam poucos dados, como a gente estava falando aqui no início. Vai ter um manual sobre cookies dos sites, que ficam ali rastreando a gente, ficam sabendo o que a gente faz o tempo todo. Né, agora você tem que aceitar, né? Isso aí. Nem sempre aceita. Ele tem que te dar a opção. Então, se não forem estritamente necessários, você pode ir lá optar. O problema é que a maioria das pessoas clica ou em rejeitar ou em aceitar tudo. Aceita tudo. E alguns sites realmente, assim,
indevidamente colocam como se fossem obrigatórias coisas que não são. Olha aí. Então a gente precisa estar de olho, ver o que eles estão sondando nosso ali. Então, pessoal, ó, ficar atento, nem sempre você é obrigado a clicar no aceitar. Sempre tem a segunda opção. E se o site não te oferecer essa opção, troque o site. Né? Vai buscar informação, vai buscar o conteúdo em outro lugar, porque hoje a internet é muito vasta disso. Exatamente. E doutora, a LGPD, como que ela se comunica com as outras leis, inclusive com o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem no Brasil, a gente chama de microsistemas legislativos. O que é isso? É um conjunto de normas. Então, por exemplo, tutela de direitos coletivos. A gente vai ter algumas leis específicas e, entre elas, também o Código de Defesa do Consumidor. Ele traz algumas regulamentações sobre as tutelas coletivas. Com relação aos dados, é a mesma coisa. Então, a gente tem a LGPD hoje como a principal normativa, né, sobre proteção de dados pessoais, mas a gente já tinha antes dela o Marco Civil da Internet, que está com algumas disposições já superadas, digamos assim, mas é uma lei também que pode se aplicar. A gente tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, que desde quando ele nasceu lá na década de 90, ele já trazia algumas disposições sobre os dados das pessoas. Olha aí. Né? Então já tinha ali algumas disposições sobre isso. Né? Já estava enraizando ali algo sobre o assunto. Isso aí. E a gente vai ter, assim, no próprio Código de Defesa do Consumidor, a gente tem normas relacionadas ao processo, a outros direitos do consumidor, por exemplo. A LGPD, ela tem entre os seus princípios a transparência. E a informação clara e acessível também já era um direito ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, então eles vão conversando. Eu posso ter, por exemplo, a aplicação da LGPD, mas usando um instrumento que o Código de Processo Civil me dê para aquele determinado tipo de situação. Entendi. Eu tenho a lei do processo administrativo, que é uma lei que eu posso aplicar subsidiariamente quando, por exemplo, a NPD, ela aplicar uma sanção para a empresa. Então, eu vou ter que estar sempre conversando com o que a gente já tem. Entendi. E tem uma situação que, assim, para nós que atuamos na área, foi um marco, assim, que foi a inclusão do direito à privacidade como um dos direitos fundamentais do cidadão previsto na Constituição da República. Então, a gente tem até hoje a Constituição nos dando esse arcabouço, o que significa que as discussões vão chegar ao STF. Quando a gente começar a ter muita discussão, já tivemos durante a pandemia sobre o compartilhamento de dados que o governo determinou, salvo engano, ao IB, as operadoras de telefonia, que elas compartilhassem dados com o governo para monitorar as pessoas. E o STF teve que se manifestar sobre isso. Então, o Open Finance... Acho que o Open Finance. Ele se enquadra, ele também está envolvido nisso? Tem alguma relação? Com certeza. Por quê? Porque o que é o Open Finance, e assim a gente hoje também já fala também sobre as seguradoras, né, nesse sentido, é você compartilhar os dados pessoais das pessoas. Então, elas têm que ter você tem que ter uma autorização para isso. Então, o meu banco vai me perguntar se ele pode compartilhar os meus dados com outras pessoas. Que quando os seus dados estão no banco ali, o seu saldo e tudo mais, tem a lei do sigilo bancário que nos protege, né? Isso aí. Agora, com a chegada do Pix e o Open Finance, que a gente consegue fazer o Pix até diretamente pela plataforma deles, com o dinheiro que tiver em qualquer conta bancária, acredito que já tenha rompido aí essa lei também, né? Ele alcançou a lei, mas a lei também vai ter que se aplicar subsidiariamente. É importante saber, assim, só fazendo um grande parênteses aqui, não é que eu esteja proibida de tratar dados. A empresa não está proibida. Existem regras. Entendi. E as principais regras, assim, que eu sugeriria quem ainda não conhece dar uma olhada são os fundamentos da LGPD. Tem um artigo lá sobre os fundamentos da LGPD. Tem um artigo sobre as bases legais para tratamento de dados. E tem também os direitos do titular de dados. Quem é o titular de dados? É o dono dos dados. Entendi. Então, eu, Roberta, sou titular dos meus dados pessoais e eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com eles. Compartilhar ou não com uma empresa, permitir que você leve isso para outro prestador de serviços seus e tal. Então, deem uma olhada nisso. Essas são, digamos assim, o princípio relacionado à proteção de dados. E nas bases legais, ele vai te dar exatamente quais são as possibilidades que você tem ou não de tratar dados. Entendi. Então, eu vou ter o consentimento da pessoa, eu vou ter o cumprimento de uma obrigação legal, eu vou ter o legítimo interesse, que é algo que causa bastante discussão por aí.
eu vou ter a possibilidade de eu me defender em juízo, né, de instruir um processo judicial ou administrativo. Então, são nessas hipóteses que eu posso tratar os dados, inclusive, algumas dessas, sem o consentimento. É o caso, por exemplo, trabalhista, né? Eu acabei fugindo da pergunta anterior, é o caso trabalhista. Então, quando eu tenho um empregado que vem para minha empresa, eu contrato ele, eu preciso dizer para ele e nunca eu vou poder me desfazer do princípio da transparência. Entendi. Finalidade e adequação. Eu só posso tratar os dados para aquela finalidade e aqueles dados que eu coletei, por exemplo, eles vão ter que ser adequados, então é outro princípio, o princípio da adequação, àquela finalidade. Então, E isso tudo tem que estar transcrito claramente em algum lugar, contrato, como que o funciona? ideal é que o contrato de trabalho já preveja Uhum. quais são as situações e quais são os dados que eu vou coletar. Por exemplo, eu preciso do CPF da pessoa, eu preciso Certo. do nome, eu preciso do nome dos filhos menores de idade para Endereço. cumprir o salário família, eu vou precisar do endereço. Agora, eu posso precisar, dependendo da situação, é uma área de risco, de saúde, alguma coisa, eu preciso do tipo sanguíneo daquela pessoa. Entendi. Dados de saúde são chamados dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados que são dados mais íntimos das pessoas, ou não necessariamente íntimos, mas que podem causar algum constrangimento, algum tipo de discriminação. Entendi. Por exemplo, a cor. Então, se a pessoa ela é branca, se ela se declara negra, se ela se declara parda, isso é um dado sensível. Não é um dado da intimidade da pessoa, mas é um dado que pode causar algum tipo de discriminação. Por exemplo, na minha seleção, eu ponho lá que o meu aplicativo de coleta de dados, eu falo assim, eu não quero dados de pessoas negras. Olha aí. Então, Eu não uma sabia que também era discriminação. tratado como um dado sensível. Sim, A preferência sexual também entra sim, nisso? também. Então, as questões relativas à saúde, à vida sexual, partido político, opiniões políticas, religiosas, opiniões religiosas, questões relacionadas à religião e outras mais que possam causar esses tipos de discriminação. Entendi. Dados relativos à saúde, como eu disse. Então, dentro da relação de trabalho, eu preciso explicar para o meu empregado do que eu vou precisar e o porquê de eu precisar. Eu vou ter que dizer para ele, assim como eu tenho que dizer para qualquer outra pessoa cujos dados eu uso, tá? O que eu vou fazer com eu isso? estou coletando, por que eu preciso, da onde está vindo e com quem eu vou compartilhar. Então, quando eu contrato um empregado e ofereço plano de saúde, eu vou dizer para ele, olha, eu preciso aqui da sua declaração de saúde, porque eu vou encaminhar isso para o plano de saúde. Ou, quando a gente entra nas empresas, eu já sugiro, vamos readequar esse processo aqui, não precisa de nada de saúde passar por você. Para você ter uma ideia do absurdo que a gente já teve. A gente estava fazendo o processo de adequação de uma empresa nossa, cliente nossa, desculpa, e aí eu perguntei assim, mas quais são os dados que o plano de saúde compartilha com você? Peraí que eu vou te mandar. Eu falei, nossa, lá vem. Gente, eu bati o olho nos exames que uma mulher tinha feito e eu falei, essa mulher está tentando engravidar. Você acha que um gestor machista, vendo que tem uma mulher querendo engravidar, ele vai querer ficar com aquela mulher muito tempo no serviço? Não vai querer. Não. Então, ele Tem vai alguns que nem dispensar. contratam mulheres, né? Pois é. Temos isso na nossa problema sociedade. ainda mais profundo, Então, veja, por isso que esses dados, eles não precisavam estar chegando na empresa. Ah, mas eu tenho a coparticipação. Muito bem, faz o seguinte, você manda o relatório do plano de saúde direto para o empregado com os exames e você manda para mim o valor que eu tenho que descontar dele. Eu não preciso saber quais exames o meu funcionário está fazendo, que não sejam Sim. os exames relacionados à segurança e saúde do trabalho. Isso gera até mais segurança para a própria empresa, né? Não ter esses dados. Exatamente. Porque se isso aí vaza em algum lugar, até provar que pau é pau e pedra é pedra. E precisa provar. E você É precisa esse o provar negócio. que não veio de você, ou pelo menos que você tomou todas as cautelas necessárias para que não ocorresse aquele incidente com os dados. A gente sempre brinca a lição do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Entendi. Você coletou os dados? Tem certeza que você vai precisar disso tudo? Por exemplo, muito simples, né? Foto de colaborador na rede social. Aí o colaborador está com você há 15 anos, você tem 1000 imagens da pessoa ali, e ela sai no mês que vem. Ela fala, não quero mais. Com base em que você coletou aqueles dados? Então, a gente precisa colocar isso no contrato de trabalho, a gente precisa, se for o caso, prever políticas próprias, porque o contrato de trabalho, ele muitas vezes é mais, como eu posso dizer, mais estanque, né? É mais Entendi. difícil de mexer, porque eu vou ter que mexer em um por um dos contratos.
Então, eu posso fazer, a depender da situação, regulamentar isso através de uma política interna da empresa. Entendi. E aí eu vou alterando porque essa política vai ser válida para todo mundo, né? Desde que eu não mexa essencialmente no contrato de trabalho, eu posso fazer essas alterações. Que interessante essa parte das redes sociais, que com o crescimento da internet, TikTok, Instagram, as principais mídias, a gente vê que está cada vez mais presente vídeos, trechos de câmera de segurança, onde acontece alguma coisa e é compartilhado. Então isso é mais sério do que parece, né? Exatamente, é muito sério. A gente já tinha antes da LGPD o próprio direito à imagem, a honra. Então a gente sempre brinca, né? Lembrando um caso de uma empresa em que havia câmera de segurança, uma pessoa foi filmada tropeçando e aquilo ali virou febre na empresa. Então eu tenho 2 problemas ali. Eu tenho o problema da imagem da pessoa. Na verdade, tem 3. Tem o problema da imagem da pessoa em si, do direito à imagem, da honra dela. Eu tenho o LGPD, porque aquele tratamento de dados não foi eficaz para garantir a segurança. Por exemplo, eu posso ter estabelecido quem é que vai lidar com os dados das câmeras de segurança. Não pode estar em qualquer lugar ali, né? Eu não vou botar um estagiário, o cara que acabou de entrar na empresa, que não tem compromisso nenhum comigo ainda, para ficar monitorando a câmera de segurança. Eu preciso ter esse cuidado. E o último, que a gente até andou conversando tempos atrás também, é a questão do assédio moral. Então, as brincadeiras, aquilo pode servir de um instrumento, né, para esse fim que não é nada lícito. Porque enquanto tá tudo legal, é tudo lindo, né? Exatamente. Mas a hora que há o rompimento da relação, ali, empresa e colaborador, a gente sabe que as pessoas acabam levando pro lado pessoal e o que puder ser usado vai ser usado. Exatamente. Né? Independente do elo, do tanto de tempo, trabalhei 50 anos. Meu amigo, em algum momento pode te prejudicar. É melhor não dar brecha, né? Isso aí. A gente trabalha sempre com prevenção de risco. É isso aí. Né? Então, assim, a pessoa brinca que o advogado é muito pessimista. Eu falei, gente, mas eu trabalho exatamente isso. Eu trabalho para fazer as coisas darem certo. Porque quando der errado, eu também vou trabalhar para fazer com que as coisas fiquem, né, ali, a gente mitigue os danos, que fiquem ali dentro do previsto, dentro do tolerável. Eu conheci muito empresário que achava que pagar assessoria jurídica era um dinheiro jogado fora, até precisar utilizar uma assessoria jurídica. E depois que o dano tá feito, para você reaver, para você consertar, é muito mais caro do que prevenir. Isso quando dá, né? Quando dá. Isso quando dá para você realmente sanar todo o prejuízo. Nem sempre dá. Então, assim, vamos supor que você esteja 100% certo, mas o empregado ajuizou a ação contra você. No mínimo, você vai pagar um advogado para te defender, para dizer para o juiz que você está 100% certo. Exatamente. Não era muito melhor você chegar para todos os empregados e dizer, olha, nossas regras agora são essas, eu preciso que todo mundo cumpra, e quem não cumprir vai ser penalizado. Obviamente, você não precisa falar assim desse jeitinho carinhoso, né? Dá pra gente colocar alguns métodos de comunicação mais facilitados em relação a isso. Mais direcionados. E a gente cria um ambiente de trabalho mais seguro para todo mundo, as pessoas trabalham mais satisfeitas. Então é isso, a gente precisa ter esse nível de prevenção, porque não é só uma mitigação de um dano financeiro tão palpável. Às vezes é aquela questão da cultura organizacional que você não imaginava. É isso aí. Eu já vi casos da pessoa deixar chegar a esse ponto, às vezes por querer economizar ali um valor mensal para a segurança jurídica, e perder tudo. Literalmente, perdeu tudo e acionar a pessoa física lá na frente, porque às vezes a empresa não tinha o suficiente para arcar com tudo aquilo dali. Então, assim, às vezes o cara pode perder tudo que ele construiu na vida pelo simples fato de não ter acesso à informação ou não trazer uma pessoa que tem essa informação para cuidar dele. Exatamente. Assim, advogado é um investimento, mas não é o maior dos investimentos de uma empresa. Mas é essencial, né? Mas é essencial. Antigamente eu achava que eu precisava somente do contador. Depois que eu comecei a entender melhor e até acessar o conteúdo, acompanhar mesmo o perfil da Lime Valiati, que diariamente vocês estão instigando a gente a buscar conhecimento, né? Eu vi que, poxa, o quão é frágil um CNPJ. É bastante, assim, se tratando do Brasil, tem uma frase que é atribuída a um ex-ministro do STF, não sei realmente se é dele, Marco Aurélio, que no Brasil até o passado é incerto. É isso aí. Então, assim, que o seu passado, né, que a sua história, quando você tiver que contar para alguém, ela esteja linear, assim, para cima, né, sempre com alguém ali te suportando. E, assim, a gente, obviamente, eu vou vender meu peixe da advocacia, mas o contador, um bom contador também é indispensável. Se você tiver um número grande de empregados, tem alguém de RH muito bom. Então, assim, cada um na sua especialidade. É claro que às vezes para uma empresa pequena ela não sou só eu na empresa. Tá, tudo bem, vamos entender quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades, os seus maiores riscos. Talvez você não precise de assessoria, mas
contrata o advogado para elaborar um bom Pontualmente. contrato, Isso aí. né? São coisas simples. Eu vejo o pessoal baixando o contrato da internet. Nossa, A gente mas ele até... arrepia. E só vão lá colocando, e às vezes nem sabe o que está assinando, o próprio empreendedor não tem noção do que ele está assumindo ali naquele É contrato, isso aí. né? Porque existem vários termos ali que se você não tiver uma boa interpretação jurídica, você não consegue. Uhum. E aí, Ele tá se quando viu, importando. não, ele mesmo vai se enrolar É e isso. vai se prejudicar. Mas, doutora, hoje eu vejo que a LGPD ela tá transformando aí tudo, né? A forma de empreender, a forma de você se posicionar, lidar com os dados. Você acha que ela pode causar algum grande impacto nas novas tecnologias? Já tem causado. Tem E eu vou causado? vou te dar um exemplo muito, muito básico, assim. O meu marido, quando a gente morou em Portugal, ele e uns amigos criaram uma startup. Isso em 2015 para 2016, no ano do Regulamento Geral de Proteção de Dados lá. E basicamente qual era o objetivo dela? Era você identificar o comportamento das pessoas. Só que eles não conseguiram bolar uma forma de pegar o consentimento das pessoas Nossa, de uma forma dentro da GDPR. Então, esse negócio da empresa ficou impedido. olha aí. Então, a E gente... se aqueles dados for essencial para o negócio, você matou o então, assim, negócio. a ideia é que você pense a proteção de dados desde o início. Então, a gente tem duas expressões que falam, né, dentro do direito digital. É o privacy by design. Então, na hora que eu começo a pensar naquela solução jurídica, naquela solução de negócio, eu tenho que pensar já dentro de um conceito de privacidade. E isso tem mexido muito com as empresas. Sim, eu posso te dar 1000 exemplos, mas você informar que a pessoa está sendo gravada, você informar quais são os direitos dela quando ela não te dá um consentimento de cookies, quando você vai na farmácia, né? Agora as farmácias também são alvo da ANPD. A ANPD fez uma investigação interessante sobre as farmácias, porque elas estavam assim, abusando, né? Convenhamos, você precisar... Esses dias eu cheguei numa farmácia e ele me perguntou assim, você quer o seu desconto de acordo com o seu plano de saúde? Eu já sabia do meu plano de saúde. Uhum. Eu falei, não, tudo bem, meu plano de saúde compartilhar com a farmácia, para mim, Roberta, tá ótimo, eu vou conseguir os meus descontinhos, tal, tudo bem, autorizei. Você quer do cartão da loja tal? Eu falei, mas eu não tenho cartão da loja tal. Não, tá aqui dizendo que você tem. Olha aí. Eu falei, meu Deus, de onde que tiraram isso? De onde que tiraram essa informação? E por que que a loja tal tem que saber que eu compro na farmácia X? E será que ela vai ter acesso a qual remédio que eu compro? Qual frequência que eu compro? Qual cartão de crédito que eu uso? Eu não sei. Então, a NPD, isso era algo muito comum, a NPD está fazendo um estudo e possivelmente, né, aquela ideia de primeiro educa, monitore e depois pune. Então, a NPD está fazendo agora, divulgou um estudo e continua monitorando as farmácias para entender isso. Então, a transformação com relação à autodeterminação informativa, quer dizer, eu determino o que eu vou fazer com as minhas informações, eu determino o que eu vou fazer com os meus dados, isso já é uma mudança muito grande para as empresas, isso já está aí. Entendi. Tá? Então, seja para quem trabalha com dados do consumidor para o consumidor, no caso das farmácias, seja, por exemplo, nas grandes indústrias aqui, que eu te falei. A gente tem clientes que tiveram que fazer adaptação, porque grandes empresas do Espírito Santo pediram, botaram uma cláusula gigante de proteção de dados, ele não fazia ideia do que era aquilo. Então, a gente teve que entrar na empresa e fazer uma adequação dela também. Então, já mudou muita coisa. E, assim, todos nós, às vezes sem perceber, mas nós já internalizamos isso. Então, por exemplo, quando alguém chega também na sua rede social, tira um print da sua foto e posta. Eu já tive isso. Já teve um maluco que entrou na minha rede social, tirou uma foto minha, tirou do contexto e postou no perfil, assim, com qual eu não concordo. Então, olha que loucura. Então, muita loucura, né? Então, tem gente que não Print sabe. de conversa de WhatsApp também. Se enquadra como dado sensível? Não dado sensível necessariamente. Dado sensível vai ser aquele que causa discriminação. Então, se for de raça, opção sexual, saúde, opinião política, filiação partidária, essas questões, pode sim. Não necessariamente vai ser. Entendi. Então, assim, olha, por exemplo, se já for a foto da pessoa, já mostrando a raça dela, pode ser considerado dado sensível. Entendeu? Entendi. Assim, de regra é. Tá? É muita coisa, né, pra gente abordar num único dia. É muita coisa. E, assim, a gente já está passando por várias interpretações diferentes, igual eu te falei aqui agora. Mas cor é um dado sensível? Uma vez em um curso, uma professora falou uma coisa que eu não tinha me tocado. Ela falou assim, olha,
nem sempre uma foto sua vai ser um dado sensível, um dado pessoal, porque eu não consigo te identificar. Então, eu preciso que você seja identificável. Se eu tiro uma foto sua e levo lá para o Japão, pode ser que ninguém te conheça, não vai te identificar, então tá tudo certo. Entendi. Então, eu falei, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, ainda mais hoje com tecnologia e inteligência artificial, você não identificar uma pessoa Mas essa parte da cor eu achei muito interessante, tá? Eu não sabia, fiquei até meio assustado, porque assim, uma coisa tão simples, né? E a gente não tem acesso a essa informação muitas vezes. Mas olha, é um dado que a gente tem modificado dentro de algumas empresas e já é também assim uma boa prática, é você não ter fotos dos candidatos nos currículos. Entendi. Então, quando você faz, ou você recebe o currículo, ou você faz o upload. E você vai contratar pelas atribuições, né? Isso aí. Não pela, né, pela aparência, pela imagem. a contratação cega. Entendi. Né? Então, depois que a pessoa passou por provas, por várias questões, é que eu vou entrevistá-la e aí eu vou ver a cor dela. Mas até lá, ela garantiu que eu não tive discriminação racial. Mas também, assim, não dá pra gente evitar que a pessoa vá lá no Google e jogue lá, Roberta Valiati Ferreira, né? Pois é. Então, mas a gente mitiga, a gente evita realmente os danos. E, doutora, qual que é a perspectiva para o LGPD no Brasil e no mundo, assim? O que você vê? Você que está imersa dentro desse mercado, né? O que você visualiza para o futuro? Eu penso que a LGPD veio para modificar as relações, assim como veio o Código de Defesa do Consumidor. E a gente vive num ambiente altamente tecnológico, altamente digitalizado, altamente... né, as relações, elas se entranham de uma forma que a gente nunca viveu no mundo. Então, eu penso que a LGPD, ela vai ter que ser modificada em breve, porque a gente já vai ter um avanço tecnológico, a gente tem aí um problema hoje da inteligência artificial, regula, não regula, como é que vai regular, qual o alcance de uma regulação, vai ser nacional, vai ser mundial, enfim. Então, eu penso que essa vai ser uma das leis que vai se tornar assim, tão simples e de tão fácil compreensão como hoje, para boa parte das pessoas, é o Código de Defesa do Consumidor. Vai estar no nosso dia a dia. Entendi. Né? A gente chega hoje nas empresas, tem lá, aqui tem um Código de Defesa do Consumidor para que você consulte. Não sei se a LGPD vai ser assim, mas assim, vai ter lá, LGPD, Lei 13.709, procure no site do planalto.gov.br. Aí a pessoa vai lá e olha, entendeu? Fica mais fácil, né? Brincadeiras à parte, mas vai chegar nesse ponto de ser do dia a dia. Né? Legal. E qual que é o papel do advogado, para a gente finalizar? Na tua visão, assim, qual que é a importância e o papel do advogado nesse contexto da LGPD? Profissionais do direito são sempre indispensáveis para a interpretação das leis. Perdoem-me os contadores, mas isso é verdade. Tanto que muitos deles fazem contabilidade, depois fazem direito. Mas a LGPD não é uma lei como as outras que você consegue com um operador do direito ou um operador do direito mais o contador se resolvam. Entendi. Você precisa ter várias áreas, e especialmente o pessoal da TI. Então, sempre quando a gente entra para fazer uma adequação de uma empresa, eu trago alguém da TI comigo. Normalmente alguém interno. E é melhor que seja alguém interno, porque é a pessoa que já conhece os processos e tal. Então, por quê? Porque, convenhamos, assim, não é fácil entender as leis do Brasil. Né? As palavras que a gente usa são diferentes do cotidiano. Eu tento me corrigir muito nisso nos treinamentos que a gente faz. Eu tento traduzir mesmo a lei. Olha, o que é tratamento? Tratamento é tudo. O que é incidente? Então, a gente vai usando alguns termos que não são comuns para as pessoas. Da mesma forma como os termos de TI não são usuais para nós advogados, então a gente precisa trabalhar junto. Mas é isso, eu acho que assim, é sempre trabalhar em conjunto. Então eu tenho um profissional do TI, eu tenho um profissional do direito, eu tenho, se possível, alguém que lide bem com processos, que entenda de processos, de criação de processos e tal, de mapeamento. Então é importante também que eu tenha essas pessoas. Mas o advogado vai fazer esse link com o resto do mundo jurídico, porque no final das contas tudo para no judiciário. É isso aí. Então, o que o judiciário está entendendo em relação a isso? Quais são as boas práticas? Então, é importante. Eu vejo como indispensável ter um profissional do direito, sim, nessa área. Com certeza. E a cada dia que passa, que eu vou entendendo mais sobre isso, né, com você e todo o time lá da Lime Valiati, pessoal, está se tornando cada dia mais indispensável. Se você não tem a condição de contratar uma assessoria jurídica, se você não tem a condição, pelo menos, de contratar algo mensal, algo que vai gerar uma receita, uma despesa ali fixa, contrate um advogado para desenhar o seu contrato de trabalho, o seu contrato com o seu time, o seu contrato com o seu colaborador. Eu acredito que é de suma importância você prevenir, porque o remediar depois sai caro. Primeiro dos contratos, com sócios. É isso aí. Então, assim, você quer coisa mais delicada,
do que você criar uma relação com os sócios, ou o que é pior, desfazer. É isso aí. Aí você pensa, vamos um pouquinho mais É um casamento, né? É um casamento, exatamente, é aquilo que eu ia falar, é um casamento. E tem outro, é um casamento que pode ser paralelo a outro casamento, que é o casamento de verdade. É isso aí. Então, assim, aconteceu que o sócio saiu, o sócio se divorciou, o sócio morreu, e aí? O que a gente vai fazer depois? Então, essas coisas precisam estar previstas nos contratos. Porque depois que a gente já está numa situação de desgaste, de ex-marido com ex-mulher brigando no meio do caminho com pensão alimentícia de criança, ou o marido brigando com a sogra porque a mulher faleceu e era sócia de uma empresa. Depois que a briga está instalada, é muito difícil. É isso aí. Então, o ideal é a gente regular isso tudo antes. E um bom contrato, ele não serve apenas para te proteger, mas até para você saber o que cobrar. Tá na dúvida do que é a responsabilidade do outro, do colaborador, do sócio? Vai no contrato e olha. Tiver escrito e assinado, cobre. Isso aí. E até a gente pode colocar, sabe o quê? Regras de interpretação. Então, é muito comum, se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai aplicar a regra, por exemplo, que está nos contratos de trabalho, ou a gente vai aplicar uma regra que está prevista para sociedades anônimas ou para sociedades limitadas, enfim, entendeu? Então, você consegue, assim, naquilo que a gente não conseguiu prever no contrato, porque também não dá para prever, tudo senão fica gigantesco e a gente não sai do lugar. Então, naquela dúvida, a solução vai caminhar para lá. É isso aí, já dá um direcionamento, né? Não está totalmente às cegas. Exatamente. Doutora, foi muito bom a nossa entrevista, nosso bate-papo. Passa que a gente nem percebe, né? Hoje foi um tema muito importante. Eu acho que você pode voltar mais vezes, pode trazer mais pessoas do seu time lá para estar contribuindo com essa informação tão valiosa. Esse portal que é destinado ao quesito informação mesmo, né? Também contar a história de vida de empreendedores. Qualquer dia você vem para contar a história da Roberta. Né? Desde a trajetória, quando se formou, morou fora do Brasil, também tem muita experiência aí. Mas hoje eu achei muito importante a gente trazer esse tema, porque é algo que me surpreendeu nos últimos dias, nas minhas transações contratuais aí, tanto com colaboradores e empresariais. E eu falei, poxa, se eu que estou nesse meio, conheço tanta gente, ainda sou leigo, imagina aquela pessoa que não tem essa informação, que não tem contato, né, com pessoas do meio judiciário ou com pessoas do meio empresarial. Então, assim, fica o convite para você vir mais vezes. Eu vou pedir para que você fale para a gente como achar vocês nas redes sociais. Deixe um recado também para o empreendedor, né, ressaltando a importância de uma assessoria jurídica e pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais aí. Tá bem. Olha, primeiro, obrigada de novo pelo convite. E, assim, um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Prevenir é melhor do que remediar. E uma briga judicial, ela pode durar muito tempo e acaba muito caro para todos os lados. Então, tenha sempre um advogado, alguém com quem você possa contar, alguém que você possa tirar uma dúvida, alguém que possa fazer aquele contrato personalizado para você, para o seu negócio, que não seja tirado da internet. Isso aí. Então, tenha sempre isso em mente e fique ligado, a gente também está à disposição. O nosso site é limaevaliati.com, é VALIATTI. O nosso site agora, nesse momento, está em reconstrução, então ele está fora do ar, mas em breve volta. E as nossas redes sociais também, basta buscar por Lima Evaliati, inclusive no Google. Vai achar o nosso telefone, vai achar o nosso Instagram, o nosso Facebook. A gente está lá à disposição. Muita informação de valor lá, né? Muita. Olha, a gente tenta realmente ajudar as pessoas e dar um norte e chamar atenção para coisas. Por exemplo, você não sabia de LGPD. Então, assim, questões trabalhistas, questões de família, porque o nosso escritório ele é focado em direito empresarial, então a nossa assessoria é para empresas, mas atrás de todo CNPJ tem um CPF. É isso aí. Então, a gente hoje também tem um direito de família lá no escritório, então quem quiser, segue a gente nas redes sociais, toda semana tem coisa nova lá interessante. Show. Doutora, muito obrigado pela sua presença, tá? A gente vai finalizando por aqui. Agradece a todo o pessoal do time lá do Lima Evaliati. Obrigada. Tá? Espero ter eles aqui também conosco. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até esse momento. Quero dizer a você que esse podcast é de suma importância para você que quer empreender com qualidade, com segurança, que quer crescer e que busca inspiração também, né? Porque as nossas próximas entrevistas estão cheias de surpresas, histórias fascinantes de empreendedores, tanto do ramo físico como do digital. E um grande abraço a todos vocês. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Curta, comente, compartilha. Esse podcast vai sair também os cortes dele no Instagram, @Grupo Ortegama. Segue o meu Instagram pessoal, me dê essa moral aí que comecei a influenciar agora também, né? Senhor Ortegama. E conto com vocês no nosso próximo episódio aí. Valeu!